Olá, pessoal. Eu sou Almir Cortes. Eu e Gabriel Improta somos professores do Bacharelado em Música Popular do Instituto Villa-Lobos da Unirio. Estamos aqui hoje para apresentar nosso arranjo e um estudo sobre a música Chiclete com Banana, de Gordurinha e Almira Castilho. Nessa breve análise, vamos demonstrar uma rede de relações entre os diversos elementos musicais de Chiclete com Banana, com os contextos culturais e sociais das gravações abordadas. Para tanto, relacionamos o registro audiovisual que realizamos em 2020 às gravações de referência de Jackson do Pandeiro, de 59 e 62, e de Gilberto Gil, de 72 e 73. Vamos ao arranjo? Olá, pessoal. Eu sou o professor Gabriel Improta e vou começar falando dessa versão que apresentamos de Chiclete com Banana para duo de violão e guitarra baiana, com a participação muito especial do Celcinho Silva ao pandeiro. Esse tipo de formação que adotamos
normalmente traz o violão como instrumento acompanhador da melodia executada pela guitarra baiana, como induz violão e bandolim, muito comuns na música brasileira. No entanto, o violão inicia este arranjo tocando a melodia junto com a guitarra baiana, além de fazer o acompanhamento. Em outros momentos ainda, os instrumentos se invertem a posição tradicional, solista-acompanhador, e o violão assume a melodia, acompanhado pela guitarra baiana. Essa mobilidade de posições entre o instrumento acompanhador e o solista em busca de contraste, interesse musical através da instrumentação, é uma das características da gravação presente que gostaríamos de destacar inicialmente. Embora a versão que exibimos seja instrumental, um outro ponto importante é a relação do título e da letra com a parte musical, propriamente dita. Chiclete com Banana faz parte de uma série de canções comuns na MPB de fins dos anos 1950, quando foi composta, nas quais a letra da canção se refere à sua construção musical, como, por exemplo, no Samba de uma Nota Só, Tom Jobim e Newton Mendonça. Em Chiclete com Banana, a letra não tem uma função exterior à música, mas realiza em sons a mistura que promete em palavras. Isto é, misturar o chiclete norte-americano com a banana nacional, ou seja, equacionar o jazz com o samba. Vejamos os versos da parte A de Chiclete com Banana. Só ponho o bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Através da letra, fica evidente que o autor demanda uma condição de reciprocidade para realizar a prometida mistura do bebop com o samba. O tio Sam teria que, ao menos, pegar no zabumba e no pandeiro e entender que o samba não é rumba, para só então realizar a fusão. Ao final destes versos, a letra cria expectativa sobre a tal mistura musical, ao anunciar que, realizada a fusão, o meu samba vai ficar assim. O que se ouve em seguida, na letra e na música, são onomatopeias que lembram a técnica vocal do scat singing, típica do ícone do jazz, Louis Armstrong, mas também presente no rock do Elvis Presley e em muitas gravações norte-americanas. Na gravação de 1962, do Jackson do Pandeiro, temos ainda a participação de um coro vocal nesse trecho da música, uma formação que também aponta para os conjuntos pop norte-americanos do final dos anos 50. Então, o refrão da música tem esses versos, né, que lembram o scat singing. Turururururu, bop, bebop, bebop, né? Então, é o tipo de abordagem, né, do canto que aponta para o jazz norte-americano. Em Chiclete com Banana, portanto, problematiza-se a relação da cultura brasileira com o zeuá, através da conjunção entre gêneros musicais. A análise de Chiclete com Banana revela ainda a indústria cultural brasileira em 3 fases. A primeira, em fim dos anos 50, início dos 60, é uma época de ocaso da hegemonia que vinha até então acontecendo da Rádio Nacional, sediada no Rio de Janeiro, na qual o paraibano Jackson do Pandeiro trabalhou nos anos 1950. É o período da composição e das primeiras gravações do Chiclete com Banana. A segunda fase se dá no início dos anos 1970, com as gravações de Gilberto Gil, que vamos abordar adiante, em um mercado que havia crescido muito desde os fins dos anos 60, e onde a relação com as mídias estrangeiras era frequentemente problematizada por músicos populares como Chico Buarque, Caetano Veloso, além do próprio Gilberto Gil. E, por fim, a presente gravação, né, que foi feita nesse ano de 2020, traz uma terceira fase, a digital, dessa indústria cultural, quando os instrumentistas profissionais são chamados a produzir música, ocupando diversas funções, do arranjo e execução, a finalização da mídia, divulgação via plataformas digitais da internet.
feita em vídeo de forma caseira, através de telefones celulares e programas de edição de vídeo disponíveis a baixo custo, no período de isolamento social em que vivemos agora, né, por causa da pandemia, tecnologias como essa se tornaram o único meio de praticar música em grupo de forma virtual, evitando a exposição física. Então, vejamos a seguir como as questões elencadas até aqui se articulam com material musical, a fim de possibilitar uma discussão mais aprofundada do mesmo. Agora eu passo a palavra ao professor Almir Corte. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Gabriel. Então, eu sigo agora mostrando para vocês alguns detalhes técnico-musicais do arranjo e de nossa performance que corroboram com a abordagem aqui proposta. Nossa versão utilizou a introdução tocada por Gilberto Gil em sua apresentação clandestina na Escola Politécnica da USP, em 73. Um evento que fez parte de uma série de atividades artísticas organizadas pelo movimento estudantil da época, que buscava criar espaço para discussão e denúncia contra a repressão da ditadura militar vigente. Gil se apresentou por quase 3 horas, munido apenas do seu violão. Vejamos, então, uma transcrição dessa introdução. A análise da introdução revela um pouco das referências de Gilberto Gil. A escolha dos acordes e a condução interna das vozes apontam para o violão de João Gilberto, um dos ícones da bossa nova. No entanto, a execução traz uma carga de energia que se aproxima muito mais da estética que atualmente é chamada de samba jazz. Ao mesmo tempo, o último compasso traz 2 formas de acordes dominantes com nona aumentada que ficaram muito associadas ao guitarrista norte-americano Jimi Hendrix, especialmente porque são tocadas por Gil com uma leve torção nas cordas, os chamados bends da guitarra elétrica, né? Que era um instrumento que Gilberto Gil também estava estudando na época. Assim como na introdução, o desenvolvimento do arranjo busca evidenciar a linha de força entre o polo nacional e o polo estrangeiro que a canção tematiza, tanto no título e na letra quanto na música, especialmente no ponto culminante do refrão. Vale destacar que o refrão apresenta uma forma irregular, construído em 7 compassos, algo incomum na música nordestina e no samba de mídia da época. Vejamos agora uma transcrição com a melodia e a cifra do refrão. No terceiro compasso, a cifra aparente, Sol menor com sexta, substitui o acorde real, que é Dó com sétima, ou seja, o 4º grau com sétima menor. O uso da tônica e da subdominante com a sétima dominante é um procedimento típico do blues e do jazz norte-americanos. Nota-se também que a nota Si rebatida no primeiro e no terceiro compassos da figura 2 aponta nessa direção, criando um riff rítmico, típico das big bands de jazz e das orquestras de gafieira, que tocam esse repertório misturado. A cada refrão, a guitarra baiana busca variar a forma de interagir com o violão, seja usando diferentes voicings, abrindo terças ou fazendo levadas ao estilo de um cavaquinho. Na última repetição do refrão, temos um ponto de inflexão da nossa gravação, o chamado especial, onde ela se descola dos arranjos de referência e ganha um caráter original. Para tanto, foi citado um trecho da música Straight, No Chaser, de Thelonious Monk, um standard do jazz, do bebop, que foi adaptado para os 7 compassos do refrão em samba. Deste trecho emergem improvisos da guitarra baiana sobre a mesma progressão harmônica do refrão, seguido de um improviso do violão. O violão e a guitarra revezam então improvisos, seguindo o formato coros e fraseados jazzísticos. No segundo improviso da guitarra, no entanto, temos a citação de um trecho da parte B do Choro Assanhado, de Jacó do Bandolim, uma composição de 1961 que flerta com a sonoridade do blues. Para concluir o arranjo, a melodia do refrão é tocada apenas uma vez e a introdução é retomada. Bom, buscamos abordar aqui estratégias usadas pelos compositores e arranjadores das diferentes versões para trazer musicalmente uma questão de grande relevância para a sociedade brasileira, de 1959 a 2020, que é a relação da cultura nacional com a indústria cultural norte-americana e globalizada. Muito obrigado e até uma próxima.